Muito bem. Agora que já colocamos o combustível material, né? Vamos dar continuidade agora com o nosso combustível espiritual. Muito bem. Nós estávamos falando a respeito da mensagem de amor do Cristo e da importância de compreendermos a sua magnitude para que a gente possa entender a sua mensagem. E agora a gente vai entrar na receita de bolo, vamos dizer assim, na receita que Jesus nos trouxe para respeito do amor e a respeito da nossa forma de agir, que são as bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo número 5. Quem quiser depois buscar no Evangelho, na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus sobe ao monte e assenta-se, como nos diz Mateus. Então Jesus ele escolhe um monte para que ele possa levar a sua mensagem, para que ele possa levar a sua informação. Por que ele escolhe o monte? É interessante. O monte tem uma questão da acústica, né? Ele conseguia falar e todos conseguiam ouvi-lo de uma forma plena, de uma forma boa. E também demonstra, a magnitude do que ele ia falar. Jesus estava trazendo uma informação extremamente elevada. Uma informação que não é deste mundo, uma informação que vem de esferas superiores, daquilo que Deus espera de nós. Então, ele sobe ao monte, mas também ele se assenta para que todos possam sentar junto dele. Os mestres, os iniciados na época de Jesus, falavam sentados com as pessoas ao seu redor. E Jesus não fugia a essa prática. Ele colocava da mesma forma para que todos pudessem acompanhar os seus ensinamentos. E ele então começa com as bem-aventuranças. E de uma forma maravilhosa, sem ser dessa forma, não saberia explicar, Jesus começa falando da primeira bem-aventurança, que ela na verdade é a chave para todas as outras. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma coisa que eu sempre falo: nós não podemos tentar buscar entender o Evangelho com a cabeça de um brasileiro do ano de 2019. Por quê? Porque o que faz sentido para a gente hoje poderia não fazer sentido para os judeus da primeira metade do século I. Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Os costumes mudam. A forma de compreender cultural daquele povo era uma. A nossa é outra. Então, se nós olharmos pobres de espírito, no termo de hoje em dia, no termo comum, a pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que não é espirituosa. É aquela pessoa que causa problemas onde ela passa, é uma pobre de espírito. Mas isso é na nossa forma de entender. Não era isso que os judeus entenderam naquele momento. Então o ideal é pensarmos o que o judeu entendeu naquele momento, para a gente poder transferir para os dias de hoje. Mas, como nos diz também Haroldo Dutra, nós temos que descascar a banana e comer o fruto e jogar a casca fora, não o contrário. Eu não posso descascar a banana, jogar o fruto fora e comer a casca. Como assim? A mensagem do Evangelho, nós precisamos extrair o espírito da letra. No Evangelho de João nos fala que nós devemos extrair o espírito da letra. O que quer dizer isso? 52% do Evangelho é simbologia. É linguagem figurada. Então nós vamos entender uma coisa que na verdade, na sua concepção, é outra diferente. Porque se a gente olhar, vamos começar do fim da frase. Reino dos céus. O que nos vem à cabeça quando a gente fala do reino dos céus ou do reino de Deus? A gente imagina um lugar geográfico onde eu vou depois que eu desencarnar, onde eu vou ficar tocando harpa para o resto da vida. Não, esse é o céu da igreja romana, das igrejas pentecostais. Segundo essa crença, quando eu desencarno, ou eu vou para o céu,
ou eu vou para o inferno. Só que a gente sabe, na doutrina espírita, que não existe céu e inferno. Não existe um lugar geográfico para onde eu vou depois que eu desencarno. Eu vou para o plano espiritual. E a minha consciência vai moldar o plano espiritual que eu vou encontrar. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fica 8 anos preso no umbral. No momento em que ele lembra que existe um Criador, ele se ajoelha e faz a oração, faz a prece mais sentida da sua vida. Quando ele abre os olhos, ele vê uma bola de luz e vê Clarencio, que vem para auxiliá-lo. Mais tarde, André pergunta para Clarencio: Clarencio, por que vocês me deixaram 8 anos sofrendo no umbral? Clarencio responde: André, estivemos junto de você desde o primeiro minuto. Você não nos enxergava. Ou seja, o estado de consciência que o André Luiz estava experimentando o colocava em um lugar ruim, que nós chamamos de umbral. A pessoa pode estar sentada no meio de um campo de flores, mas a sua mente está enfermiça, perdida. Ela se encontra no umbral. A palavra umbral significa limiar, algo entre. Então, ele estava perdido em sua própria mente, em sua própria consciência. Quando ele consegue fazer uma oração e elevar o seu padrão de consciência, ele enxerga a realidade. Ele vê o Clarencio. Podemos dizer que André Luiz conseguiu começar a edificar dentro dele o reino dos céus. Para o judeu, o reino dos céus era quando ele conseguia fazer com que a sociedade em que ele estava inserido ser auxiliada. Quando ele auxiliava a sua sociedade, ele estava no reino dos céus. Eles perderam um pouco essa questão, entrou mais para a parte material, quando ajudava a sua sociedade, os seus vizinhos de forma material. Mas na verdade quando você consegue auxiliar o outro e ficar bem consigo. Em outras palavras, quando a gente edifica dentro de nós o amor. Então Jesus diz que para edificar o amor dentro de nós, nós precisamos ser pobres de espírito. Agora, o que é pobre de espírito? Na linguagem em que Jesus nos trazia, no aramaico, ele trazia a palavra pobre e espírito juntas. O que significava que o espírito tinha a característica de ser pobre. Para os hebreus, para os judeus, pobre espírito eram as palavras que definiam o humilde. Então, Jesus nos diz que a qualidade principal de tudo é a humildade. Então a gente fala assim, bom, então quer dizer que eu posso colocar um short rasgado, uma camisa de eleição, uma havaiana. Não, a havaiana hoje é caro, né? Não dá para usar mais a havaiana. Bota um chinelo, então eu sou humilde, que eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples. Esse é o conceito errado da humildade. Nós temos o humilde como alguém pobre. Mas, na verdade, o que é a pessoa humilde? A principal característica do humilde, ele busca se autoconhecer. Por que o humilde busca se autoconhecer? Porque através do autoconhecimento, ele consegue enxergar aquilo que ele pode dar para o outro e principalmente o que ele pode receber. Porque ninguém é autossuficiente ao ponto de dizer que não precisa de nada de ninguém, ou de que não pode receber nada do outro. Todos nós precisamos do outro. Todos nós precisamos do próximo. Se a gente olhar para uma pessoa e falar, dessa pessoa aí eu não espero receber nada, não tem nada para aprender com ela, nós estamos sendo orgulhosos. O orgulho está tomando conta da gente.
Por que será que Jesus aceitou que enxugassem o seu suor enquanto ele estava levando a cruz? Por que será que Jesus permitiu que aquele jovem sirineu carregasse a cruz um pouco para ele? Porque ele era humilde. Porque a pessoa queria dar algo para ele, vendo ele naquela situação humilhante em que ele estava, açoitado, machucado, levando a cruz nas costas. As pessoas se doeram e queriam ajudá-lo, e ele deixou que a pessoa o ajudasse. O governador espiritual do planeta permitiu ser ajudado. Se o governador espiritual do planeta precisa do auxílio dos outros, e precisou e foi auxiliado, será que nós também não podemos precisar? Será que nós não devemos olhar para o outro com um olhar mais aberto? O que eu posso aprender com essa pessoa? Porque todos nós precisamos receber algo de alguém. Então, quando nós nos colocamos na posição de humildes, verdadeiramente humildes, nós começamos a edificar dentro de nós o reino de Deus. Nós começamos a solidificar no nosso espírito as possibilidades de transformação moral. Porque se a gente consegue se autoconhecer, a gente sabe o que nós temos de bom e principalmente o que nós temos de mal. É o que a psicologia chama das sombras. Nós temos que conhecer nossas sombras. Nós temos que libertar nossas sombras. Nós não podemos temer as nossas sombras. Quais são as nossas sombras? O orgulho, a vaidade, o ódio, a destemperança, a impiedade, que ainda existe em nós. É normal. Se não fosse normal, a gente não estaria vivendo num planeta de provas e expiações. Né? Nós estaríamos todos lá no plano espiritual, ou estaríamos lá nos mundos celestes, né? Não. Nós ainda estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque nós temos sentimentos inferiores habitando em nós. É normal. O que não é normal é pautar a nossa vida por esses sentimentos. Imagina se tudo que eu for resolver na minha vida eu resolvesse com o orgulho, com a vaidade, com a impiedade. O que ia ser da nossa vida? Lembrando que a lei perfeita de Deus, de responsabilidade, de ação e reação, nos dá aquilo que nós buscamos. Agora, olhem que maravilha que é o conhecimento do Cristo. Peguem a estrutura da bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, causa, porque deles é o reino de Deus. Reação, ação. Causa e efeito, desculpa. Causa e efeito na mesma frase. Percebam que Jesus não é negativo, ele não fala não sejam orgulhosos. Não. Ele pega o lado bom. Sejam humildes, bem-aventurados. Se eu pegar a palavra bem-aventurados no dia de hoje, seria como se fosse assim, felizes daqueles, abençoados aqueles que são humildes. Mas tem um outro detalhe importante também. Ainda nos pautando em Haroldo, na sua grande pesquisa que ele fez do Evangelho, Haroldo Dutra Dias, ele nos diz que no original da tradução que foi feita, a palavra que define bem-aventurados não significa bem-aventurados. A palavra é ashra. Se você traduzir essa palavra para o nosso idioma, é algo como manter-se em marcha. Então vamos ver a bem-aventurança de novo. Mantenha-se em marcha o humilde, porque vai conquistar o reino dos céus. Se eu falo bem-aventurados, dá a impressão de que eu já consegui. Eu já sou humilde, já sou bem-aventurado. E na verdade a gente sabe que não. Nós precisamos nos manter em marcha na humildade para conseguirmos chegar no reino dos céus. Ou seja,
para construir dentro de nós o reino dos céus, eu preciso me manter humilde. E me manter humilde é olhar para o outro e ver o que eu posso aprender, é admitir que eu tenho sombras e considerá-las no meu dia a dia, é tomar atitudes para domar as sombras, para domar as más tendências, é conseguir nos manter numa reforma íntima constante. Reformar-se intimamente. Eu costumo brincar, eu falo que a reforma íntima é igual você reformar um apartamento de um dormitório morando nele. Alguém já tentou fazer isso? É a mesma coisa. Não tem para onde sair, não tem quintal. Está lá no 7º andar. Você tem que estar ali dentro. Reformar-se intimamente é isso, é transformar o que está aqui dentro, morando aqui dentro. Não dá para tirar umas férias, eu vou para um spa, quando eu voltar, espírito esteja reformado. Não dá. Você tem que participar, você tem que estar ali, no dia a dia, passando pelas dores, passando pelos sofrimentos, porque não existe sofrimento, existe reajuste de débitos. Imagina o seguinte, o cidadão precisa renovar a carta dele, de habilitação. Ele vai até o departamento, chega no departamento, entrega a carteira e fala, vim renovar. Lá em Campinas tem o poupa-tempo, vim renovar. A pessoa olha e fala, viu, sua carta está cassada. O senhor passou o número de pontos e precisa procurar o departamento de transportes, de trânsito. O cidadão vai até o departamento de trânsito e fala, olha, o senhor ultrapassou o número de pontos da sua carteira, o senhor vai ter que tomar um gancho, o senhor vai ficar 10 meses sem dirigir, e depois dos 10 meses o senhor vai fazer um cursinho de reabilitação e vai novamente pegar a sua carta. Aí o cidadão sai do departamento xingando o mundo, xingando a Deus. Que Deus injusto que me fez perder a carta. Vou ficar 10 meses sem dirigir por sua culpa, Deus. Faz sentido isso? Nenhum. Quem perdeu a carta? O cidadão. Ele infringiu as leis dos cidadãos e vai ter que passar por uma reabilitação. Então ele fez o ato incorreto e passa esses 10 meses pela expiação. Está tendo que reaprender o erro que ele fez, está tendo que reorganizar o erro que ele fez. Quando ele receber a carta na mão de novo, ele vai passar pelo quê? Por uma prova. Para ver se nos próximos 5 anos ele vai perder de novo a carta. E se ele perder de novo, aí é mais ainda tempo que ele fica sem dirigir. Quando a gente fala isso, quando a gente reclama de Deus por um ato que nós tomamos, nós estamos sendo orgulhosos, prepotentes, não estamos sendo humildes. Nós não estamos enxergando a lei de ação e reação. Fui eu que fiz. Por que eu tenho que responder por ela? Porque fui eu que cometi o engano. A lei de ação e reação pergunta o seguinte: quem fez o erro? Fui eu. Então corrige. Sabe quando a mãe chega na sala, tem 3 filhos, a parede pintada de vermelho, com giz de cera. A mãe faz a famosa pergunta: quem foi que fez? Se o próprio não falar, o irmão fala. Qual que é a reação que ele vai receber? Paninho molhado, limpe. Se der para limpar, né? Se for tinta lavável. Cada um que responde pelos seus enganos tem 2 opções. Falar que isso é um sofrimento ou falar, não, eu errei. Eu preciso reajustar. Isso é uma forma de ser humilde. Porque quando nós vamos admitindo isso, nós começamos a enxergar que dentro de nós está sendo edificado algo melhor. Eu estou melhorando em meus sentimentos. O exemplo que eu sempre dou. Você acorda de manhã, ouve uma prece, assiste uma palestra bonita na internet, agora com o YouTube tudo está fácil. Pega o seu carro para ir trabalhar, sua bicicleta, que seja. Na primeira esquina você recebe uma fechada. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro da gente? Vá em paz, meu irmão. Que Jesus abençoe e que seu dia seja maravilhoso. Era para ser isso.
Mas não é. Começa a borbulhar os piores dos sentimentos. Se eu não me conheço, eu abraço o sentimento inferior, abraço a sombra, vou atrás do cidadão, xingo, dou sinal, faço coisas horríveis, desço do carro. Tem um armado no meio dessa história. Aí chega no plano espiritual mais cedo, um amigo espiritual recebe a gente e fala assim, ué, chegou mais cedo? O que aconteceu? Eu abracei as sombras. É nossa escolha. Então o humilde reconhece os seus enganos, reconhece que pode aprender com o outro, mas reconhece também que ele pode ajudar, que ele também tem um cabedal de conhecimento que pode servir para o outro de ajuda, de auxílio. Quando a pessoa consegue edificar dentro de si cada vez mais a humildade, ela entra no reino dos céus. Ganhou o passaporte para o céu? Não. Edificou em si os bons sentimentos. Está edificando em si o que há de melhor. E cresce espiritualmente. Eu sempre me coloco, imagina se o Cristo tomasse uma fechada. Será que ele iria responder? Será que ele iria abraçar as sombras? Não, porque não tem sombra mais nele. Viu a diferença? Não existe mais sombras no Cristo. Ele não tem mais. Ele edificou em si de tal maneira já o reino dos céus, que ele não tem mais sombras. A gente precisa chegar lá. É nele quem tem que chegar. Qual é o primeiro passo que Jesus nos fala na bem-aventurança? Sermos humildes. E aí ele continua. Imagine o seguinte. Imagine uma poça de água. Água parada cria lodo, cria dengue, cria chikungunya. Água em movimento cria vida. Então é como se nós fôssemos um vaso sujos de barro por dentro. E aí vem a água do Evangelho. Começa a jorrar essa água de Jesus dentro da gente. A primeira água que vai sair do vaso é limpa? Não. Porque a gente fala assim, poxa vida, faz 1 ano que eu estou no Espiritismo, faz 1 ano que eu estou seguindo o Evangelho e ainda cometo engano. Sim, as primeiras águas que saem são barrentas. Até a água ficar límpida vai um tempo. Você precisa esfregar o fundo do vaso para sair aquela água que está parada. É assim que nós recebemos essa mensagem do Cristo. E ele vai nos dizer, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem algumas traduções que diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na verdade quem chora? Chora quem passa por aflição. Né? Você não chora à toa. Você chora quem passa por aflição. Esse choro aqui é choro de dor. É choro de alguém que perdeu algo. Chora a falta. Então, os sofrimentos que nos fazem chorar, nos chegam para ensinar algo. E geralmente o sofrimento vem quando a gente está cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de ódio. Porque são com esses sentimentos que a gente erra. Ninguém erra praticando o amor. Ninguém erra praticando a caridade. Ninguém erra sendo humilde. De verdade. A gente erra quando a gente abraça as sombras. Pode perceber. Vamos buscar na cabeça da gente aqui. Os erros que a gente cometeu. Não era nenhum sentimento bom que estava com a gente na hora. Eram os nossos piores sentimentos. Era o que havia de pior dentro da gente. A gente pode botar a culpa em alguém? Não. Não existe o demônio, um diabo. Não existe o coisa ruim que me fez fazer isso. Não existe. Existe o quê? Minhas ações. Eu respondo por elas. E Jesus diz, bem-aventurado porque você chora. Porque se você está chorando, é porque você está gastando aquele sofrimento,
se esvaziando daquela sensação para que Deus possa encher de sentimento bom no lugar. Bem-aventurados os que choram. Se a gente for colocar a tradução do mantenha-se em marcha, mantenha-se em marcha você que sofre, porque você vai ser consolado. Qual é o divino consolo que nós recebemos? O Cristo. Jesus em toda a sua magnitude é o maior consolo, que nos diz: eu conheço o caminho, vai ter que sofrer um pouco mesmo para chegar lá, mas o caminho certo é esse, sigam por aqui. E ainda na sua magnitude do amor, nos traz a doutrina dos Espíritos, que nos diz que a morte não existe, que nos diz que nós somos responsáveis pelas nossas ações e que se nós mudarmos a nossa ação, a reação é outra. Esse é o consolo divino, bendito que nós recebemos, e Jesus está aqui nos dizendo isso. Que bom que nós podemos chorar, esvaziar esses sentimentos ruins de dentro da gente e colocar bons sentimentos. Mas olhem a sequência. Você só consegue chorar através dos seus sofrimentos se você for humilde. Porque aquele que chora a dor, entendeu. Porque a dor nos vem para nos despir. O sofrimento vem e nos deixa despidos de tudo. De orgulho, de arrogância, de prepotência, de tudo. O sofrimento verdadeiro nos faz sentir a necessidade de mudança. É o cair em si. Da parábola do filho pródigo, quando ele vai embora, passa por todos os sofrimentos e cai em si. E ele volta atrás do pai que o recebe de braços abertos. Esse é o cair em si dos que choram. Esses são os que choram. Então, bem-aventurados os que choram, porque vão compreender a necessidade da reforma, porque conseguiram entender a humildade, estão conseguindo estar no caminho da transformação moral e vão receber o consolo divino. E Jesus continua: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. A gente fala o seguinte: espera aí, eu estou há tanto tempo ouvindo falar da reforma íntima, de que eu não posso me apegar às coisas materiais, que eu tenho que ir para o plano espiritual levar o meu espírito. E aí Jesus vem dizer que eu vou herdar a terra. Como assim? Ora, qual é a causa de nós herdarmos a terra? Sermos mansos. Quem é o manso? O manso é aquele que é pacífico. O manso é aquele que não busca se vingar. O manso é aquele que não busca a guerra. E tenho certeza absoluta que o nosso planeta vai sair da mão dos violentos e vai ser dominado pelas mãos dos mansos. Em um momento isso vai acontecer. Então o que Jesus está dizendo? O que será da terra quando ela for possuída, quando ela for tomada conta por mansos? Que planeta vai ser o planeta Terra quando os mansos dominarem o planeta? Não vamos ter mais guerras, não vamos ter mais fome, não vamos ter mais desigualdades gritantes, não vamos ter mais irmãos morrendo por falta de alimento ou por falta de uma casa. Nós vamos ter um mundo mais justo, um mundo melhor. Jesus está nos dizendo aqui que os mansos passarão pela transição planetária e herdarão um planeta melhor, num mundo de regeneração. Só que para ser manso, tem que ter chorado muito antes. E para ter chorado muito antes, tem que ter se visto como humilde. Olha a crescente que traz as bem-aventuranças: ser humilde, reconhecer o sofrimento e chorar por eles e entender que eu vou ser consolado, e chegar na mansuetude, afabilidade e doçura. São os itens do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é um ser afável e doce? É Jesus.
Jesus é o maior exemplo de afabilidade e doçura. Ele sabia ser enérgico na medida certa, ensinar na medida certa e ser extremamente amoroso a maior parte do tempo. Não busca vingança, ele passa por tudo o que ele passa na sua via crucis. Passa por todos os sentimentos que pode um ser humano sentir, porque ele estava encarnado. E ele domina a situação. Não dá um revés. E ainda pregado na cruz ele fala: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Esse espírito é manso, é doce, é afável. Isso que nós precisamos buscar em nós para herdarmos a terra melhorada. Às vezes a gente pergunta: será que eu vou ficar aqui na terra quando ela mudar de patamar e melhorar? Ora, depende de nós, porque somos nós que vamos melhorar o planeta. E não vai ter uma data, né? Olha, a partir do dia tal é mundo de regeneração. Não dá para a gente acreditar numa data. Porque o processo depende da humanidade. Quando grande parte da humanidade for de mansos, aí então nós vamos ter um planeta regenerado. A gente pode parar para pensar e falar assim: nossa, mas então vai demorar. Mas aí a gente está olhando somente para as sombras. Nós temos que focar o que é luz. Quantas coisas boas tem no nosso planeta. Quanta oportunidade de estender a mão para o outro tem no nosso planeta. Eu costumo dizer, a gente não nasceu no Brasil à toa. Olha que país diversificado. Não tem um brasileiro que parece com o outro. Todos são diferentes, cada um de uma raça diferente, cada um de uma forma diferente. Todos. Para que nós possamos aprender a tolerar as diferenças. O que será que foi do nosso passado na antiga Europa? O que será que nós fizemos para estarmos aqui hoje no Brasil, enfrentando toda a diversidade desse país e trazendo para a gente uma regeneração enorme? É a nossa possibilidade de aprendizado. Depois Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então olha o caminho. Primeiro, eu vou ser humilde. Se eu sou humilde, eu vou começar a compreender os meus sofrimentos e vou tentar mudá-los e vou ser consolado. Sendo humilde e entendendo os meus sofrimentos, eu vou começar a ser manso. A partir do momento que eu for manso, eu vou ter fome e sede de justiça. E eu serei consolado, eu serei saciado. Por quê? Aquele que tem fome e sede de justiça, significa que ele não aceita ver o errado. Ele não aceita ver a injustiça. Ele quer que todos experimentem a mesma sensação de mansuetude e amor que ele. Ele começa a agir pela população, a agir pela sociedade, tentando fazer com que essa sociedade se transforme, mude. Olha os exemplos que nós temos de grandes espíritos que passaram por nós e deixaram um recado. A própria Madre Teresa, a Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier. Pessoas que passaram por sofrimentos terríveis e se mantiveram firmes, que consolaram, que foram mansos, que buscaram a melhora da sociedade, que tinham fome e sede de justiça, mas não guerreavam por conta disso. Que é uma boa desculpa, né? Eu quero justiça para aquele país, então eu vou guerrear. Não faz sentido você querer a justiça e guerrear. Não faz sentido você trazer a paz para um lugar com a guerra. Que sentido faz? Então esses não são os mansos, não são os pacíficos. São espíritos que ainda não compreenderam que aonde há dor, é necessário trazer o amor. Onde há o ódio, tem que trazer perdão, como diria Francisco. Esse é o sentimento que inunda o que tem fome e sede de justiça. Aquele que quer ver o mundo melhor e faz ações condizentes com o amor,
para poder ser saciado. O ódio não sacia ninguém. A desesperança não sacia ninguém. A única coisa que nos sacia enquanto espíritos é o amor. Então é disso que Jesus está nos dizendo. Mantenha-se em marcha, você que tem fome e sede de justiça, porque vai receber o saciamento, a saciação. Vai ser saciado. E Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha que interessante. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser manso, eu preciso chorar pelos meus sofrimentos e compreendê-los. Eu preciso ter fome de justiça para que eu compreenda a misericórdia. E é interessante a palavra misericórdia. Ela é formada por duas outras, do latim: miseri e cordis. Miseri vem de miséria, pobreza, ausência de. Cordis é a palavra que nos define o coração. Compreender com o coração a pobreza do outro. Por quê? Para o judeu, a sede da razão e do sentimento era o coração. Para a gente é diferente, né? A razão é a cabeça e o coração é o sentimento. Para o judeu, não. Razão e sentimento habitavam o coração. Então, compreender a pobreza do outro com o coração é aliar lógica e amor ao mesmo tempo. Porque imagina o seguinte: a gente está andando na rua e vê uma situação de uma pessoa morando na rua. Com esse frio que teve nos últimos dias, a gente fica com o coração na mão. A gente pode olhar e, com a lógica, pensar o seguinte: bom, provavelmente numa outra encarnação ele teve a riqueza, não soube trabalhar a riqueza e hoje está recebendo a situação inversa para que ele possa aprender na lei de causa e efeito. Tudo bem, essa é a lógica falando. Mas o que o coração vai falar? Se você puder fazer algo, faça. Porque a grande pergunta do misericordioso é: e se fosse eu? E se fosse eu? O misericordioso olha para a situação e pergunta: e se fosse eu? E se eu estivesse passando por essa situação, o que eu gostaria? Eu gostaria de um auxílio, seja qual for. A pessoa também. Então, aquele que consegue ser misericordioso, que consegue ter essa questão dentro de si, quando passar por uma situação de sofrimento, alguém vai fazer a mesma pergunta por ele. E se fosse eu passando por aquela situação? Vamos tentar ajudá-lo? Lembra a questão da humildade? Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos do outro. E todos os outros podem precisar da gente. Lembrando a parábola do bom samaritano, quando aquele homem caído recebe a ajuda do samaritano, o samaritano provavelmente fez a mesma pergunta. E se fosse eu que estivesse jogado no canto da estrada, nu, desacordado, o que eu queria que fosse feito por mim? E o samaritano vai, coloca azeite e vinho nas feridas do rapaz, ata-lhe as feridas, coloca no seu cavalo, leva até uma hospedagem, passa a noite com ele na hospedagem, paga pela sua estadia. Ele faz para o outro o que eu esperava que o outro fizesse por ele. Ele foi humilde. Ele entendeu os sofrimentos. Ele foi manso. Por que ele foi manso? Porque ele não julgou o rapaz. Não sabia. E se ele fosse bandido? E se ele fosse ladrão? E se ele fosse alguém que não era da minha raça? Porque tinha muito isso na questão de Jesus, na época de Jesus. Os judeus só ajudavam judeus. Samaritanos eles não ajudavam, gregos, romanos, ninguém, era só quem era judeu. Você não podia tocar alguém de outra raça que você ficava impuro. Isso é toda uma questão para eles. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ao terminar, devolve a pergunta: quem é o próximo do rapaz caído?
Porque ficar no campo das ideias é uma coisa, e pôr a mão na massa é outra. É outra bem difícil. Então, sempre que nós auxiliarmos alguém, que nós buscarmos auxiliar alguém, nós precisamos pensar se fôssemos nós que estivéssemos recebendo aquele auxílio. Vai doar uma cesta básica? Imagina o contrário. E se fosse eu recebendo a cesta básica? Como eu gostaria de receber? Vai ajudar alguém quer desabafar, você vai ajudar essa pessoa? Se põe no contrário. E se fosse eu querendo buscar o desabafo? Como eu queria que fosse agido? Como que eu queria que agissem comigo? Essa é a pergunta do misericordioso. Porque o misericordioso entendeu a necessidade da humildade, entendeu os seus sofrimentos, é pacífico, é manso e busca fazer pelo outro aquilo que desejaria para si. É interessante que a gente olha na nossa vida e a gente vê altos e baixos na gente, né? A gente vê, olha, eu consegui fazer naquela situação, naquela outra eu não consegui. Naquela outra eu fiz, naquela outra eu já não fiz. Então a gente é muito instável ainda. O nosso objetivo é conseguirmos uma estabilidade espiritual, um crescimento que nos permita sermos estáveis, para que a gente não cometa mais enganos. Nós vamos ver Jesus dizer o seguinte: perdoai aqueles que vos perseguem. O misericordioso busca entender o perdão. Mas assim, mas como é que eu vou perdoar alguém que me fez o mal? No Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que tem que esquecer o que a pessoa fez de mal, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos pede para esquecer, não é esquecer o ato, mas é visitar o ato e esquecer a dor que foi causada. Você esquece a dor, se você visita o ato e não sente mais a mesma dor, você esqueceu e você consegue perdoar. O primeiro ato, o primeiro passo para se perdoar é não se vingar. Primeira coisa. O segundo passo é tentar entender o porquê que aquela pessoa errou com a gente. E o terceiro passo é buscar o perdão. Então o perdão não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Olha, você me fez mal, mas eu te perdoo, vai. Não é de verdade se for assim. Porque primeiro a gente não se vinga. Depois a gente busca entender. Entendeu? Entendi. Consegue perdoar? Consegue visitar e não sentir mais a mesma dor? Consigo, então eu consigo perdoar. Todo esse movimento é bom para quem é perdoado, mas é melhor ainda para quem recebe para quem é perdoado e para quem dá o perdão. Não para quem recebe, para quem dá o perdão. Porque aquele que dá o perdão está mexendo nas suas sombras, está trabalhando os seus maus sentimentos e está crescendo espiritualmente. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos e os pacíficos são praticamente iguais. Mas os pacíficos que Jesus trata aqui são os pacificadores. Uma coisa é você ser pacífico. Outra coisa é você ser pacificador. Jesus era um pacífico ou um pacificador? Um pacificador. Porque ele tinha passado além do ponto de ser pacífico. Porque o pacífico não faz para o outro. O pacífico não busca a guerra, não busca a violência, não busca se vingar. O pacificador entendeu isso e leva isso para os outros. Ele leva esse caminho para os demais. Então os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Filhos do mesmo Pai são irmãos. A verdadeira irmandade vai acontecer no nosso planeta quando todos forem pacificadores. O verdadeiro sentido de irmão é quando todos forem pacificadores. Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Dá para ser puro de coração sem ser humilde? Não.
Dá para ser puro de coração sem ser misericordioso? Também não. Dá para ser puro de coração sem entender os sentimentos e sofrimentos da vida? Também não dá. Porque o puro de coração é aquele que conhece a maldade, conhece a malícia, mas não se entrega a ela. É aquele que vê a situação sempre buscando o que há de melhor. Você conhece fulano? Ah, conheço. Ih, ela é fofoqueira, hein? Adora falar da vida dos outros. Ah, um cara complicado. Você focou só na sombra. Você está sendo puro de coração? Não. Agora, você conhece o fulano? Eu sei que ele é fofoqueiro. Eu sei que ele é uma pessoa difícil. Mas é uma pessoa que tenta fazer o bem para o outro. É uma pessoa que busca melhorar as suas dificuldades. Então eu vou focar nisso nela. Não foi isso que Jesus fez conosco? Nós somos espíritos de provas e expiações. Nós somos espíritos que cometemos enganos terríveis. E Jesus olhou para cada um de nós e busca o melhor. Eu sei que vocês têm capacidades. Ele diz para nós no Evangelho de João: vós sois deuses. Poderão fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Porque ele está focando no que há de bom na gente. Jesus é o exemplo de puro de coração. Ele conhece a maldade, ele conhece a malícia. Ele repreendia os fariseus, chamava-os de aves de rapina. Ele repreendia aqueles que erravam. Ele sabia do engano, mas nunca focou na dor, nunca focou no engano. Todos aqueles que chegaram até Jesus pedindo clemência para serem curados, Jesus nunca falou para ele assim: ah, mas você não é muito bonzinho não, viu? Você não merece. O único espírito que poderia fazer isso, que é Jesus, não faz. Porque ele é puro de coração. E os puros de coração, como diz Jesus na bem-aventurança, verão a Deus. Pensa bem, se você só foca nas qualidades, no lado bom, no amor, na pureza das situações, quais são as chances de você estar muito mais espiritualizado? Maiores. Ver a Deus é estar espiritualizado. É estar num estado de elevação maior. É conhecer os desígnios do Pai. Não diz que Jesus conhece a face de Deus? Não é que ele foi lá e apertou a mão: oh Deus, prazer, sou Jesus. Não. Ele conhece os desígnios do Pai. Ele representa os desígnios do Pai. Ele é um puro de coração. E se Jesus está falando isso na bem-aventurança, é porque nós conseguimos. Nenhuma das bem-aventuranças são impossíveis para a gente fazer. Todas são possíveis. Aí você pergunta assim: nossa, João, então você agora que está explicando as bem-aventuranças, você faz melhor que os outros? Não, pelo contrário. Se eu falo mais vezes disso, é porque eu preciso aprender mais. Todos nós somos iguais. Isso que é o bonito da doutrina. Não tem seres mais elevados que outros. Não existe aquele que pode e o que não pode. Todos podem, desde que comecem a trabalhar, a fazer, a ter fé, a ter confiança. É fácil estar aqui na frente transmitindo conhecimentos da doutrina? Não. Eu tenho sombras gigantescas dentro de mim. Mas é na confiança da palavra do Cristo que a gente continua. É no auxílio de amigos que a gente continua. Que não é fácil. Qualquer trabalho que nós façamos que remete ao próximo é difícil. É difícil, mas necessário. Porque o quanto que eu tenho me reconstruído com esse trabalho não tem explicação. É maravilhoso. Então que nós possamos olhar nessa forma, que nós possamos olhar com este olhar de carinho com o que nós podemos fazer pelo outro e buscarmos a pureza de coração. Jesus mesmo nos diz: não é pela boca que o que entra que suja o homem, e sim o que sai dela, que suja o coração. Jesus havia sido convidado para almoçar na casa de umas pessoas. Ele entra,
e os seus discípulos não lavam as mãos. Para a gente parece estranho, né? Puxa vida, vai comer e não lavou a mão? Para a gente é uma questão sanitária. Mas para a época de Jesus, não. Era lei. Era lei. Lei mosaica. Antes de sentar-se na mesa, lave as suas mãos. Quem mandou? Deus. Era assim que funcionava na época de Jesus. A lei mosaica. E os discípulos não lavaram a mão, sentaram para comer. Os fariseus já falaram, poxa vida, os seus discípulos não lavam a mão para comer? E Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que suja o seu coração, é o que sai dela. O que Jesus quis dizer? Eles comendo sem lavar a mão, não fizeram o mesmo erro que vocês estão fazendo falando mal deles. Vocês estão sujando muito mais o seu coração do que eles, que somente não lavaram a mão. Então percebe que a atitude nossa é tudo para ser puro de coração. E aí Jesus finaliza as suas bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus a gente já entendeu, já sabe o que é edificar em si os melhores sentimentos. Mas quem é que sofre perseguição por amor da justiça? Jesus foi crucificado por dizer a verdade. Nós não usamos esse termo, poxa vida, eu fui fazer tal coisa, a pessoa me crucificou. Quando a gente consegue ser humilde, ser puro de coração, quando a gente entende os sofrimentos, quando a gente é misericordioso, quando a gente faz para o outro aquilo que espera pela gente, a gente começa a entrar num outro patamar. Não é qualquer coisa que nos faz sermos odiosos. Não é qualquer coisa que nos faz querer nos vingarmos. Aí a gente está naquela situação, a pessoa vem e faz o mal para a gente não se vinga. A gente entende o porquê que a pessoa fez aquilo e a gente ainda perdoa. Aí vem alguém, geralmente é o familiar que a gente mais ama. Chega e fala assim, você vai perdoar? A pessoa fez tudo isso com você e você vai perdoar ela? Isso é perseguição por amor à justiça. As pessoas que não compreenderam ainda o ensinamento do Cristo nos cobram porque querem que nós voltemos a ter o mesmo comportamento de antes. Então Jesus nos fala de tudo que pode acontecer em nossas vidas com as bem-aventuranças. A gente consegue observar e enxergar a magnitude desse ensinamento sublime. É a receita de como ser feliz. A felicidade chega em nossas vidas se nós começarmos a colocar o Evangelho do Cristo a cada dia nos nossos corações. Porque somente através do Evangelho do Cristo é que a gente vai conseguir obter todos os sentimentos necessários. Obter não, porque a gente não recebe nada, já está dentro da gente. A gente vai começar a demonstrar cada vez mais os nossos bons sentimentos. Esse divino mestre, esse divino consultor, esse Espírito maravilhoso que nos foi dado para que nós pudéssemos elevar o nosso patamar de espíritos, chegou até nós e vive em cada um de nós a todos os momentos. Não imaginem que o Cristo está num pedestal. Não imaginem que o Cristo está preso numa cruz de gesso. Não. Ele está conosco todos os dias, conhecendo as nossas dificuldades, do nosso lado, porque Jesus nos conhece pelo nome. Se não fosse isso, ele não teria chamado Zaqueu pelo nome naquela passagem. Ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, adiante-se, porque hoje vou jantar em sua casa. Jesus nos conhece pelo nome, intimamente, a cada um de nós. Então que os seus ensinamentos possam habitar também dentro de nós. Que as bem-aventuranças possam ser o nosso leme, assim como todo o Evangelho, a nos modificar, hoje e sempre. Eu agradeço imensamente a oportunidade e que Jesus nos abençoe. Obrigado.
Muito bem. Agradecemos já, né, o João pelo excelente seminário, né? Por tanta coisa, tanta informação, tanta maneira de enxergar, que isso contribui de uma maneira assim muito valiosa para o nosso aprimoramento, né? Para a maneira com que nós vamos construindo toda essa passagem aí que ele falou, né, dentro de nós. Alguém teria alguma dúvida ou uma questão que gostaria de falar para o João Vieira? Ele está à disposição, se alguém quiser. Ninguém? Muito bem, então. Então eu convido ele mais uma vez para fazer a prece de encerramento aqui, por favor, João. Que possamos manter os nossos sentimentos elevados, trazendo em nossa mente a figura meiga e doce do nosso Mestre Jesus, e que possamos agradecê-lo. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade de troca. Obrigado, Mestre, por tudo aquilo que tem dado em nossas vidas. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que temos de trabalhar. Obrigado, Mestre, por fazer parte das nossas vidas. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.